Fala pessoal, tô aqui de volta. Vamos seguindo com a nossa série, né? Então, aula passada, vocês aprenderam a criar o primeiro container e como eu expliquei para vocês, né, que o container ele é executado a partir de uma imagem, né? E essa imagem, ela é construída a partir de um arquivo, né? E esse arquivo, ele se chama Dockerfile. Dockerfile basicamente ele é uma receita, né, com vários, né, programas que você tem instalado ali dentro dela para executar o seu container, né? Então olhando aqui no Google, né, vou digitar Dockerfile, você vai ver que na documentação oficial ele já te traz todas as informações que você precisa, né, os exemplos de como você pode criar seu Dockerfile, né? Então aqui ele fala, né, o Docker, né, você pode construir suas imagens automaticamente. Como a ideia é usar a IA como nosso copiloto, vamos fazer a mesma pergunta, né, para a IA e vocês, né, conforme vocês vão evoluindo, é sempre importante revisar sempre na documentação. Então, como eu tenho já uma experiência, já trabalho há muito tempo com isso, eu vou perguntar para a IA e vou seguir o roteiro a partir dela, tá bom? Então vamos lá. Então, IA, o que é, o que é, o que é o Dockerfile? Então vamos lá. Olha lá, foi mais ou menos o que eu resumi para vocês. O Dockerfile é um arquivo de texto simples, sem extensão, que contém um conjunto de instruções ordenadas que o Docker utiliza para automatizar a criação de suas imagens de container, né? Em termos simples, pensa que o Dockerfile é uma receita de bolo, né? Então, assim, o Dockerfile ele lista os ingredientes, faz o passo a passo, então ele faz a instalação, né, dos softwares que você precisa, né? E a imagem é o bolo pronto, né? Que você consegue encapsular, né? Então, e o legal do Dockerfile é porque se você já tem uma aplicação, quando você escreve ele, você já tem a documentação da sua aplicação. Então, você não precisa decorar ou olhar o histórico do servidor, porque tudo que você precisa para rodar o seu container vai estar escrito na sua imagem. Na sua imagem não, no seu Dockerfile, né? Aí é que ele explica, né, que o container é o momento que você serve o bolo para alguém, né, que seria o famoso Docker Run, né? E por que ele é importante? Ele permite que a infraestrutura como código, então assim, ele já deixa sua aplicação documentada, né? Então você não precisa lembrar qual que são as dependências, só precisa deixar bem descrito que quando você for executar vai estar lá anotado, entendeu? Então o Dockerfile ele veio para resolver esse problema. Então as coisas já nascem, né, já documentadas, já nascem de uma forma automatizada e é só simplesmente você executar, né? E aqui ele dá uma estrutura básica do Dockerfile, né? Então aqui, o from. O from é quando você define qual que é o caminho da sua imagem base, né? Então vocês lembram que a imagem, ou você pode ter o seu registry, né, que está na sua máquina, no seu ambiente, ou você pode buscar do Docker Hub. Existem outros também, como o ECR da AWS, né? O Workd define o diretório de trabalho de dentro do container, né? Então assim, então você vai definir dentro do container qual que vai ser a pasta que vai rodar a sua aplicação. O copy, você copia os arquivos do seu computador para dentro da imagem, né? O run, você executa os comandos, então ali que você vai definir quais são as bibliotecas, dependências da sua aplicação para executar. Então, você pode fazer a instalação do Nginx dentro do Ubuntu, você pode fazer a instalação do Git, né? O expose indica qual porta que o container vai ouvir, né? E o CMD ele define o comando que será executado ao iniciar o container. Existe muito mais opções, mas esse aqui já dá para brincar, né? E como lição de casa, é importante vocês seguirem a documentação e entender o que cada um desses o que significa cada um desses. Por quê? Quando você for criar uma imagem completa em produção, é importante que tenha bem claro qual parâmetro você vai colocar dentro do seu Dockerfile para poder você executar a sua aplicação, tá? Então vamos seguindo aqui.
Então, eu falei sobre o CMD e aí ele dá um exemplo prático aqui, né? Então, ele define, né? Então, qual que é a imagem, né? Então, primeiro eu tenho que criar um arquivo chamado Dockerfile. Aí ele define qual que é a imagem, né? Então, aqui é a imagem do Python. Qual que é o caminho que vai estar configurado na minha aplicação? Então, ela vai ser aonde que a aplicação vai ser executada, né? Então, vai ser no diretório /app. O copy, né, ele vai copiar, né, as dependências, então o que está na minha máquina ele já vai mandar direto para a pasta que foi definida, né? Aqui é o comando que ele vai executar para dentro da imagem, então aqui esse pip install, basicamente ele roda todos os programinhas Python, que seriam as bibliotecas dependências para fazer a instalação para sua aplicação funcionar, né? E aqui o copy dois pontos, ele copia todo o resto do seu código para dentro da pasta. Então assim, quando você tem o projeto ali dentro do seu diretório, então tudo que tiver de arquivo, ele vai copiar para a pasta app, né? E o comando cmd, ele é o mais importante, porque ele define qual que é o comando que vai executar a sua aplicação. E é a partir dele que garante o que o seu container está em pé. Então se esse cara não estiver rodando, seu container automaticamente ele morre, né? Aí aqui ele fala como usar, né? Então beleza, então peguei, criei meu arquivinho Dockerfile aqui. Aí aqui, né, criei um arquivinho chamado Dockerfile e para executar, né, para fazer a criação, eu preciso somente rodar, né, o Docker, o build, o "-t", que seria para mim passar qual que é o nome, né, da minha imagem, né, e o ponto que ele vai pegar o Dockerfile que está naquele diretório, né. Então, o que eu vou pedir para IA aqui? Como nós trabalhamos com o Nginx lá atrás, vamos criar um Dockerfile, né, utilizando a imagem do Nginx, só para mostrar para vocês como que fica o resultado, tá? Então, o primeiro passo, eu vou criar uma pasta aqui no /tmp, só para a gente trabalhar. Eu vou chamar mkdir docker, né? Só para trabalhar dentro dessa pasta, beleza? Vou aumentar um pouquinho aqui a tela para ficar melhor para vocês, né? Vou diminuir aqui igual fiz nas outras aulas, né? E aí aqui eu vou pedir para IA, né? Quero criar um Dockerfile simples para rodar um site estático com Nginx. Vamos ver o que ele traz para mim. E dependendo se ele trazer algo bem simples, eu consigo explicar para vocês e já executar aqui na minha máquina, né? Então aqui, ó, para rodar um site estático, apenas um arquivo HTML, CSS, JavaScript com Nginx, o seu Dockerfile será extremamente eficiente e leve. O objetivo é pegar seus arquivos e colocar dentro da pasta do Nginx. Nginx espera encontrar o conteúdo para servir, né? Então aqui, né? Então vou criar, né, o arquivinho Dockerfile. Então vamos lá aqui, ó, vim Dockerfile, né? Aqui eu acho que vou ter que deixar grande, tá? Aperta a letra I para inserção do comando vim. Aí aqui que ele faz, né? Então primeiro eu vou copiar e a gente vai lendo juntos, tá? Então aqui, primeiro eu carrego a imagem no parâmetro from, né? Então essa imagem ele vai buscar lá do Docker Hub, né? Então usamos a imagem oficial do Nginx baseada no Alpine, que ele é muito leve, né? Aí o segundo comando, por isso que é importante você ter o conhecimento de Linux, né? Você pode ver o que ele sugere aqui, né? Que para remover, né, o site padrão de dentro da imagem. Às vezes pode ser que uma situação dessa aqui possa te prejudicar, tá? Então assim, então ele entra dentro do diretório, né, do Nginx aqui, e ele remove todos os conteúdos que está dentro desse diretório, né? E aí aqui ele fala para copiar teus arquivos da sua pasta local, né, para essa pasta que você apagou os arquivos, né?
E o Nginx ele já vem configurado para rodar na porta 80, ou seja, então a gente não precisa do CMD para garantir que o site esteja rodando, né? Então meio que eu já tenho a receita, né, de uma imagem que já está rodando em Nginx para poder entregar um site aqui, né? Vamos ver o que a IA sugeriu depois, né? Então vamos lá. Beleza. Aí ele fala, né, cria uma pasta no seu computador, né? E dentro dela tem que ter o Dockerfile, onde que eu já criei, né? E uma pasta chamada site com index.html e outros arquivos do seu site, né? Então vamos pegar, criar essa pasta chamada site. Vamos lá, né? Então aqui, se eu dar um ls, que vocês estão aprendendo, já tem um arquivo do Dockerfile e ele manda criar a pasta site, certo? E dentro da pasta site, tem que criar um arquivo chamado index.html, certo? HTML. E aqui eu vou colocar uma mensagem, né? Olá, cheguei aqui, que é isso que eu quero que retorne no meu navegador. Beleza? Vamos só confirmar se está certinho. Aí ele pede para criar um arquivo chamado style.css, mas só que no nosso caso não precisa, né? Então assim, só criei esse arquivo chamado index.html e aqui ele fala, agora a gente vai construir, né, essa imagem no nosso computador, né, para poder executar o Nginx, certo? Então beleza, então vem aqui, é importante que toda vez que vocês forem executar o Docker build, se tem que estar no mesmo diretório que o Dockerfile, tá? Então beleza, então aqui, então tem o Dockerfile, ok, eu tenho o site, ok, dentro da pasta site eu tenho um arquivo .html, agora a gente vai subir o nosso servidor web, né? Então vou vir aqui na inteligência artificial novamente e vou rodar, certo? Então aqui, ó, Docker build, então Docker construa, né, a imagem com esse nome, meu site estático, né? Então vamos lá. Aí ele vai fazer a construção. Eu estou apresentando para vocês de uma forma bem enxuta, porque eu quero que primeiro vocês usem, né? Porque depois tem muita coisa que precisa aprender, né? Qual que é a camada, qual que são as layers, como que você tem que definir. E até vou falar baixinho aqui para vocês, né? Eu participei do evento essa semana e essa questão do Dockerfile agora com o modelo de distroless, né, sem distribuição, vai mudar muita coisa no futuro para vocês, mas não se atentem a isso, tá bom? Então vamos lá. Aí beleza, criei meu site estático e tal. Aí agora ele fala para mim executar o meu site. Então como na aula passada vocês aprenderam, né, que é o Docker Run, né? Então eu vou executar ele aqui para vocês. Aqui executei, tá vendo? Aqui está dizendo que o meu site já está rodando. Então, para verificar se a imagem ela está ok, primeiro eu rodo o comando docker imagens, docker images, né? Então aqui, ó, a imagem meu site estático já está aqui, então quer dizer que ela já está funcionando, né? E aí você pode ver que a letra U quer dizer que a imagem está em uso. Então a imagem do Nginx que eu defini no from e a imagem que eu criei a partir do Docker build, né? E para validar se está funcionando, eu rodo o comando curl localhost 2.8080. Que tem que retornar, olá, cheguei aqui. Aí você fala, Diogo, você está mentindo, né? Vem aqui no navegador, localhost 8080. Tá vendo que ele trouxe essa informação? Então, o Dockerfile, ele seguiu de roteiro de como
eu vou definir a minha aplicação. Nesse caso, é o meu site estático, né? Mas só que pode ser sua aplicação em Python, pode ser sua aplicação em JavaScript, pode ser sua aplicação em Java. Então, o Dockerfile ele veio para você criar sua receitinha de bolo, criar o bolo e entregar o bolo igual a IA sugeriu pra gente, né? Ah, eu quero criar uma nova versão, né? Então, eu vou até pedir para IA criar um HTML para nós aqui, né? Então, ó, crie uma página simples HTML para atualizar meu index.html. Vamos ver que ele vai trazer, a gente vai atualizar e vai fazer um novo deploy. Beleza, né? Então aqui eu vou pegar essa informação, vou vir aqui no meu computador, vou dar um vim site index.html, aqui vou apagar a informação e salvei esse cara. Isso aqui, pessoal, vocês não precisam fazer, tá? É mais só para mostrar para vocês que a facilidade de estar criando containers a partir de um Dockerfile, né? Então aqui, ó, o Docker Build, né? Eu vou atualizar esse cara. Vou dar um Docker PS. E aqui eu vou dar um Docker Stop. Como vocês aprenderam na próxima aula, na aula passada, né? Então copiar, colar, né? Vou dar um RM, apagar esse container para não dar conflito. Aí agora, eu não lembro se eu rodei o build, eu vou dar o build mais uma vez. Eu quero subir o site novamente. Vou rodar um Docker Run. Então se eu vim aqui no navegador, vê que eu já tenho uma página bonitona com sucesso aí para vocês, entendeu? Lição de casa. Entre na documentação do Docker, né? Leia sobre o Dockerfile, né? Faça uma consulta com a inteligência artificial e crie um site estático, né? E usem mais parâmetros do Dockerfile até para vocês ir entendendo o conceito. Caso tenha dúvidas, né? Mandem lá nos comentários, né? Ou me chamem que eu vou ajudando vocês nessa jornada, tá? Então é isso, pessoal. Brinquem aí com Docker, Dockerfile. E até a próxima. Até mais. Valeu, falou!